Em uma casa, num dia chuvoso, alguém parece dizer: ele é um demônio cruel. Não só ele pegou tudo que eu tinha, aquele desgraçado ainda cortou os meus dedos. E ele era Jin Lebong, o mercador de tesouros, grão-mestre da Aliança. Posso estar assim, mas é melhor você não me subestimar. Eu sou capaz de te contratar para me vingar dele. Você tem alguma característica específica dele? Tipo um retrato falado? Ele é bonito. Nos conhecemos por acaso em uma festa de bebedeira. Sua atitude gentil, junto com seu charme e sagacidade, eram algo fora do comum. Embora tenha apenas 20 anos, não havia nada que ele não soubesse. E não tinha um canto sequer das planícies centrais que ele não tivesse visitado. E assim, depois de 2 meses saindo juntos, ele uma vez me mostrou suas artes marciais enquanto estava bêbado. E essa era nada menos que a arte marcial especial de Naeg-le-San, a espada relâmpago. Ouvir essa menção, o assassino já fica em choque pensando: aquele padrão de relâmpago, não há dúvida. Essas são as marcas da espada relâmpago que eu só ouvi falar. Naeg-le-San, um dos 10 maiores mestres marciais de Jianghu. Depois de se esconder há alguns anos durante a Grande Guerra entre a Aliança Ortodoxa e o culto demoníaco, ele não apareceu, mesmo quando a guerra terminou há 20 anos atrás. Eu também não acreditei no começo, mas minhas suspeitas foram confirmadas quando vi o livro de artes marciais que ele segurava nas suas mãos. No final, ele matou o cara e roubou sua técnica secreta, algo mais valioso que 1000 moedas de ouro. E desde a espada da vida e da morte, até os 10 grandes mestres de Jianghu, até mesmo um dos 10 maiores mestres, Cheon Moak, a espada demoníaca, foi atrás dele. No entanto, ninguém jamais voltou. Toda vez que eu mandava alguém atrás dele, ele vinha me procurar. E não só cortava meus dedos, mas também tomava todos os meus bens. Ele disse isso quando ele foi embora. Eu me sinto muito bem. Não tem motivo para eu não pegar tudo. Então o assassino, ouvindo esse velho falar, ele pensa: ele não deve estar mentindo, já que tentou matá-lo. Mas um garoto de 20 anos, derrotando a espada Cheon Moak, a espada demoníaca? E o velho continua dizendo: ele queria uma justificativa para pegar todos os meus bens de forma justa. Por favor, mate aquele desgraçado. Geok Lee Gion. Esse é o nome daquele demônio. A cena já muda para um outro momento, enquanto ele está caminhando e buscando informações sobre aquele jovem. Ele chega no primeiro rapaz e ele o responde: este é o quarto onde o jovem mestre Geok estava hospedado. Ele foi muito atencioso com servos como nós durante a sua estadia aqui. Ele era realmente uma pessoa calorosa. Ele é uma pessoa calorosa, dizem. O jovem mestre mal gasta o seu dinheiro, mas ele realmente é um homem elegante, bem versado em romance. Ainda me lembro da canção de Niná que ele cantou naquele dia. Ouvi dizer que ele cortou os dedos de alguém alguns meses atrás também. Para outro cara rico, ele é aquele que tomou todos os seus bens. Apostou todas as suas economias de sua vida no salão de jogos. Ele dizia que era tudo pelo futuro dele. Ele também é chamado de o idiota que sempre perde dinheiro. A última informação sobre ele foi que ele competiu no torneio de Murim. Esse desgraçado escorregadio, quem exatamente ele é? Então ele pergunta para o homem que estava perto dele. Ele disse algo antes de ir embora? Ele disse que agora estava pronto para começar sua grande vida. Ele ia procurar uma mulher inteligente para cuidar bem dele. Esse cara é um verdadeiro mistério. Uma mulher. Este é o quarto onde o jovem mestre Geok costumava ficar. Fique à vontade para dar uma olhada. E abrindo a porta do quarto, ele já começa a investigar. E pensa: nada parece diferente em particular. Mas isso... conquistar Hubei? Todos os torneios de Murim serão realizados naquele lugar esse ano. É só uma questão de tempo até eu pegar esse desgraçado.
Mas conquistar o bem, hein? Por quê? Porque ele não conquista o mundo todo enquanto tá nisso. Mas enquanto ele pensava em voz alta, de repente uma voz começa a falar. Eu impedi ele de fazer isso. Eu disse a ele para ir com calma, um passo de cada vez. E ele já em choque, já se vira, se perguntando quem está lá, mas já leva um ataque e a cena se acaba aí. Um tempo depois, pessoas estão conversando e dizendo: por que Lee Jeon foi para o bem? Como eu saberia o que se passa na cabeça sombria dele? Nós também deveríamos ir. Não temos mais nada para fazer, né? Enquanto essas pessoas conversavam, o assassino já começa a acordar. E nos é mostrado que eram 3 pessoas que estavam em volta de uma mesa tomando seu chá. Então o velhinho que estava no lado esquerdo fala: se ir para lá, todo o Jianghu vai se agitar novamente. Respondendo a pessoa que estava dizendo para ir até Jianghu também. Eu já passei dos 100 anos de idade de qualquer maneira. O que as leis do mundo significam para alguém como eu? E o assassino lá todo ferrado. E de repente a velhinha que estava tomando chá na mesa fala com ele: jovem, quero uma bebida. Então ele, olhando para ela, já nota a energia. E ele pensa: essa energia e 2 foices, aquela que dizem ser a aliada mais confiável do antigo demônio celestial, a suprema imperatriz demoníaca, espada demoníaca gêmea, Yang Huaion. E aquele símbolo, tenho certeza de que ele é na Engre Sang, a espada relâmpago que se escondeu, porque o antigo grande mestre estaria com um demônio. Além disso, aquela energia demoníaca aterrorizante, Cheon Muak, a espada demoníaca. Então, se lembrando do que o gordinho havia falado para ele, ele diz: então, esses caras estavam de conluio com Geok Ligion. Por que você não me matou? E a velhinha responde para ele dizendo: prometemos a ele que não mataríamos sem a sua permissão. Em vez disso, destruímos o seu centro de Ki e cortamos um dos tendões da sua perna. Claro, ouvi dizer que assassinos não temem a morte. Dizem que eles escondem pílulas venenosas atrás dos dentes. O assassino fica lá, pensativo, já sacando o que a velhinha queria dizer. E ele pensa: então, eles estão me dizendo para me matar, já que estou sentindo uma dor pior do que a morte. Não há nenhuma saída. E mordendo a pílula, ele fala: Geog Ligion, tenho inveja dele. Ele tem sorte de ser protegido por mestres como vocês. Mas ao dizer isso, os mestres começam a rir. Ele é alguém que não precisa da nossa ajuda de jeito nenhum. E a cena já muda, mostrando o nosso Protinha em frente a várias pessoas. E as pessoas diziam: finalmente encontramos você. Você tem um livro que registra a técnica secreta, certo? O outro homem que estava ao lado dizia: não baixe a guarda. Muitos mestres que foram atrás deles morreram. Esse pequenino é tão destemido. Achou que sairia ileso depois de mexer com o grão-mestre da Aliança dos Mercadores de Tesouros. Ele já ia falar que ia matar o nosso prota, mas antes de terminar a sua frase, ele já leva um ataque no nosso protinha e é lançado longe. Líder do esquadrão, seu desgraçado, já começa a partir para cima do nosso protinha. E ele leva uma espadada, porém apara ela com uma só mão. E já lança o cara para longe, que é acertado pelo seu próprio companheiro. Enquanto isso, os outros diziam: matem ele. Mas toma espada para lá, toma espada para cá. E todas essas pessoas só eram exterminadas. E o nosso protinha, todo no estilo, só continuava a matá-los. E um tempo depois, estavam todos eles caídos e o nosso protinha bem são e salvo. Então ele diz: parece que ele ainda não desistiu. Será que cortar os dedos dele não foi o suficiente? E esse era o nosso protinha, que é chamado de Geok Ligion, que vai ser chamado de protinha. Porque o nome coreano, rapaziada, é difícil pra caramba. A cena muda para outra cena e o narrador falava:
qualquer um que empunhou uma espada durante a Grande Guerra entre a facção ortodoxa e o culto demoníaco, a Grande Guerra entre os demônios e os ortodoxos. Ninguém poderia imaginar que a batalha continuaria por 13 anos. Um inferno sem fim, cheio de lágrimas, lamentos e derramamentos de sangue. No entanto, a longa guerra foi abruptamente encerrada em um dia por uma inesperada trégua. Mesmo depois de 20 anos, os detalhes dessa trégua se mantêm um mistério. Ambos, o culto demoníaco celestial e a aliança ortodoxa, concordaram em se manter em silêncio. Com o passar do tempo, novas forças começaram a surgir em Jianghu. Do outro lado, algumas famílias se tornaram fracas por causa da guerra. Então nos é mostrado uma jovenzinha que estava praticando com a espada. E ela pensava: mas por que infernos? Por que eu não consigo ultrapassar o reino das 7 estrelas? E ela era a Jeong Charion, segunda filha do líder da seita da Espada Justa. Eu preciso masterizar a arte da Espada Vermelha da Morte o mais rápido possível para restaurar a minha família. Estranhamente, minhas habilidades não estão evoluindo. Então alguém chama ela. Irmã, cunhado. E quem havia chegado era a irmã mais velha dessa jovenzinha e o seu esposo. O que traz vocês aqui tão cedo durante o meu treinamento? Alguém do clã Zanshin chegou. O espadachim Zhang quer competir com você no torneio do Dragão e da Fênix desse ano. E ela fica chocada, se perguntando o quê? Entre os artistas marciais da Planície Central, há 2 torneios que se destacam como os mais grandiosos, onde seitas, honra e até mesmo vidas ficam por um fio. O Torneio do Dragão Celestial, o maior torneio de arte marcial sobre esses céus. E para jovens, homens e mulheres que competem em pares, o Torneio do Dragão e da Fênix, um evento que evolui jovens talentos. Esse ano, ambos os torneios serão realizados aqui em Wuhan, em Hubei. Então, de volta a nossa jovenzinha, ela pensa: fazer par com uma criança já é ruim o bastante, mas fazer par com aquele desgraçado pervertido do Zhang Yagon. Então ela fala: sem chance, eu não posso fazer isso. Por que eu tenho que me envolver com alguém como ele? Para com esse chororô e escuta o que eu tenho a dizer primeiro. E o rapaz lá só fica dizendo para elas pararem de brigar. Você sempre fica dizendo que vai trazer honra ao nome do nosso clã. Se você for selecionado para o torneio do Dragão e da Fênix, você vai ganhar um enorme prestígio. No entanto, se você for contra o clã Jiangxi, interrompendo a fala dela, ela já corre dizendo: já falei para você, eu nunca vou fazer isso. Por que você não mente sobre sua idade? E vai você, irmã? Então, vendo que ela tinha sido totalmente ignorada, o rapaz só consola ela. A cena já muda para um outro momento, numa cidade. Venham, tenho novidades. Então, enquanto várias pessoas falavam várias coisas, alguém de repente diz: ei, você ficou sabendo das novidades? O grão-mestre perdeu outro dedo dessa vez. Parece que alguém o está punindo pelo mau comportamento. Enquanto eles conversavam isso, que a gente sabe que foi o nosso pratinho que foi tirar o dedo daquele gordinho, a jovenzinha estava andando perto deles. E ela pensava: mas e se o clã Zhanxi pegar ranço do nosso clã? Ou até mesmo buscar retaliação? Eles podem fazer o que quiser só por serem um clã poderoso. Enquanto ela pensava isso, rapaziada, 2 caras doidos, burro, estavam lá brigando. Ei, seu desgraçado, não foi isso que combinamos. O quê? Você ficou maluco? Você realmente quer morrer tanto assim? E enquanto aqueles trouxas estavam brigando, em outra cena, a mulher falava: se sua senhoria pudesse emprestar sua força para este assunto. Não se preocupe sobre isso. Só tenha certeza de cuidar daquilo que falamos da última vez. Enquanto isso, a jovenzinha pensava: enganando uns aos outros, machucando uns aos outros. Esquemas e truques sujos correndo soltos. Será que essa é a Jianghu que eu sonhei por tanto tempo? Então ela nota um grito e já olha para trás. E alguém diz: ei, é o líder da Aliança Morim.
E pensar que o sonho de unificar o culto demoníaco terminou de forma tão frutífera. E todos estavam lá rindo, dizendo que o demônio celestial caiu. Enquanto ela olhava para aquilo, para as pessoas que estavam se curvando, para uma que parecia ser a estátua do líder da aliança, ela dizia: "Isso é sem sentido algum." E pensava: mesmo se isso for uma peça, nada foi revelado sobre como a grande guerra entre a facção ortodoxa e o culto demoníaco terminou, certo? Então, respondendo ela, aparece o nosso Protinho dizendo: eu penso isso também. E ela olhando para ele permanece falando: a técnica demoníaca das 9 calamidades do demônio celestial também é chamada de arte demoníaca invencível. Em um confronto de 1 contra 1, ninguém poderia derrotar ele. Além disso, a grande guerra entre a aliança ortodoxa e o culto demoníaco não acabou de uma maneira tão trivial. E enquanto ele falava isso, que ela não tinha nem perguntado, ela pensava: o que tem de errado com esse cara? E ele olha para ela e fala: tô morrendo de sede, bora tomar uma? Eu vou pedir para você me mostrar o caminho. Essa é a minha primeira vez aqui em Wuhan. Enquanto isso, ela pensava: que tipo de truquezinho ele está planejando com essa cara inocente? E já fala para ele: se você é um artista marcial, não deveria agir como um vagabundo inútil. Eu tenho alguns assuntos para tratar, então eu vou indo nessa. Então, enquanto ela ia-se embora, ele fala para ela: você realmente acha que esse Jango tem tanto valor assim? E ela pergunta o que ele queria dizer com isso. E ele diz: ideais e cavalheirismos foram abandonados há muito tempo. Esse Jango não passa de uma fachada. Isso não é patético? Isso não é patético? E ela fica toda nervosa e pensa: relaxa, respira, não vamos nos preocupar. Então, se acalmando, ela fala para ele: mas você ainda está vivendo nesse Jango. Então, dando meia volta, ela sai de perto dele e pensa: esse Jango não é ruim o suficiente para merecer esse desrespeito. A cena já muda para um outro momento, na pousada Huaiyang. A pousada estava lotada e as pessoas que estavam lá dentro diziam: eu ouvi que o torneio do Dragão e da Fênix vai ser extraordinário. O candidato favorito desse torneio, com certeza, é o espadachim Yin da família Bokyeon. Mas você não pode subestimar o jovem espadachim da seita Namaki ainda. Enquanto eles conversavam, alguém começa a entrar na pousada. E era a jovenzinha. E todo mundo olhava para ela. E ela pensava: tem muitas pessoas aqui. Será que isso é por causa do torneio? Então o homem, se aproximando dela, fala: olha, se não é a jovem senhorita Jeong da seita da espada justa. O que te traz aqui sozinha? Eu só queria uma bebida leve. Oh, querida, o que eu posso fazer? Agora mesmo, os únicos assentos vazios estão nas salas especiais. Por agora, por favor, venha por aqui. Senhorita Jeong, você é a nossa melhor de Wuhan, então eu vou te dar um pequeno desconto. E enquanto todo mundo estava olhando para a jovenzinha, ela pensava: quem na terra espalhou esse rumor? Eu normalmente não visito pousadas sozinha, se referindo a que as pessoas diziam que ela era a melhor de Wuhan. Então, chegando ao destino, ele abre a porta onde a jovenzinha ia ficar, enquanto ela refletia sobre quem que espalhou aquele rumor. Porém, alguém diz: nos encontramos de novo. E ela já fica chocada vendo que era o nosso Protinha, e ele dizia: se eu soubesse que nos veríamos de novo aqui, eu teria vindo com você. E ela pensando que a minha sorte tá uma merda hoje. Um tempo depois estava o nosso Protinha devorando a mesa lá. E ele dizia: sobre esse torneio, você sabe como se registrar como participante? E qual é o prazo para se inscrever? Enquanto ele falava, todo na casualidade, ela só pensava: eita, por acaso ele tem um buraco negro na barriga? E fala pra ele: você não está falando sério sobre participar, está?
Mas é claro, vai ter um monte de garotas bonitas lá, certo? Eu tenho um rosto que costuma chamar bastante a atenção delas. Eu venho viajando desde os meus 10 anos, e onde eu passava, sempre tinha garotas correndo atrás de mim, me ferrando. Além disso, ele sempre foi esse tipo de pessoa. Ele está agindo completamente diferente de antes. E o nosso prota continuava dizendo: e então eu entendi quem é a mulher mais bonita em toda Jangu. Mas só que ele fala que era sua mãe. Sua mãe? Que você está desrespeitando a minha mãe só porque ele está ficando velha? E ela toda atrapalhada fala pra ele que não era isso. E pensa: merda, por que fiquei confusa? O que eu fiz de errado? Bem, deixando isso de lado, eu estou ficando ansioso sobre a vinda de um grande evento. Então isso me faz ter fome mais do que o normal. É por causa do torneio? Ah, não. Eu obviamente vou vencer esse torneio. Eu estou querendo conquistar Rubei esse ano. E ela toda gaga se perguntava se ele vai conquistar Rubei. Tem um monte de coisas para se preocupar. E ainda mais um monte para fazer. Em tempos como esse, eu realmente fico com fome. Mas ela, claro que não ia acreditar, só fala para ele e perguntava se ele não estava sendo um pouco arrogante. Mas de repente a porta se abre e entra um figurante dizendo: eu pensei que tinha escutado uma voz enquanto passava. Era você, jovem senhorita Jeong da seita da espada justa. E ela, em choque, olha para ele e reconhece. E ele era Jang Yigyo, o sucessor do clã Zhangxin, aquele que queria participar com ela do torneio do dragão e da fênix. E ele continuava dizendo: já faz um tempo, vamos beber água aqui também. E a irmã dele perguntava: aqui? Bem, devíamos, olhando para o nosso pratinha. E ela era Jang Yihua, a irmã mais nova de Jang Yigyo. Então ele pergunta a ela: como você esteve todo esse tempo? Esse maldito hábito dele de escanear o meu corpo está mais forte do que nunca. Eu quero esmurrar ele, mas eu acho que vou ter que me segurar. Mas ele, olhando para o outro lado, fala: entretanto, parece que tem mais alguém aqui. E já pega uma moeda do seu casaco e lança na comida do nosso prota, dizendo que era para pagar a sua conta. Se tiver acabado de comer, poderia, por favor, sair daqui?